Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. E o papo de hoje é sobre produtividade. Sabe aquela sensação de que você faz um monte de coisa durante o dia, mas não consegue avançar nada que é importante para você? No final do dia você olha e tem dificuldade de dizer o que você fez. Você sabe que você esteve ocupado o tempo todo, mas você fez um monte de pequenas ações e que muitas vezes que não terminam. E no final, quando você olha, você não avançou muito naquilo que é realmente importante para você, gerando uma crise de ansiedade e, por vezes, até uma certa depressão. Então, para poder combater isso, eu queria trazer para vocês três dicas, tá? Na verdade, são três livros que servem de referência nesse assunto da produtividade. Basicamente, o que se chamou por muito tempo de administração do tempo, mas eu concordo que a gente poderia chamar de administração da vida, já que o tempo é praticamente administrável. O que você consegue administrar é os aspectos da sua vida, e aí você vai lidar com o tempo de forma bem melhor. Vamos lá? Primeira dica é o livro do David Allen, A Arte de Poder Acontecer. Esse é um dos livros mais influentes na questão da produtividade. Eu li esse livro há uns 10 anos atrás, estou constantemente relendo, tem muita novidade, até pela tecnologia vai avançando. Ele deu origem a um método que se chama GTD, Getting Things Done, ou seja, fazendo acontecer, cumprindo as suas tarefas, aquilo que você se propôs. Então, pesquisando na internet GTD, você vai ver um imenso material sobre isso. Basicamente, a metodologia do Allen parte do princípio que você tem que esvaziar a sua mente. Você fica muito sobrecarregado tentando lembrar de tudo que você tem que fazer, deixando as coisas para depois, constantemente esquecendo. Então, você tem que esvaziar dentro do sistema que você pode confiar. E aí você transforma tudo isso em tarefas, uma lista imensa de tarefas que você vai executando à medida que você está no contexto adequado. Porque ele entende também que não adianta você lembrar uma lista de tarefas que você tem que fazer no momento que você não pode fazer essas tarefas. Isso só vai te gerar muito mais ansiedade. Então, no momento adequado, que por exemplo você vai pegar um telefone, você olha tudo que você tem que fazer no telefone, aproveita e já faz essas ligações todas ao mesmo tempo, só para dar um exemplo. Basicamente, o método dele trata em você colocar tudo numa grande entrada, numa pasta de entrada, seja física, seja digital, e ir processando rapidamente, esvaziando essa caixa de entrada. Então, o que está lá ou vai para uma caixa de execução, de ação, ou vai para uma lista de projetos, ou para uma área que ele chama de algum dia, talvez, uma área que você esteja esperando uma resposta, ou vai para o arquivo, para o lixo, o que for. Então, é dessa forma que você faz uma primeira classificação. Sabe aquela lista de e-mails de entrada, que é a caixa de entrada de e-mails que está gigante, que você tem até medo de olhar, porque tem lá 1000 e poucas mensagens? Isso já não acontece mais comigo desde que eu li o David Allen. Se você olhar, a minha caixa de entrada está sempre vazia, ou no máximo com 8 ou 10 itens que vão se acumulando ao longo do dia, porque também eu não fico olhando e-mail toda hora. Então, David Allen, Arte de Fazer Acontecer. Uma segunda dica, aí já é um livro nacional, é o Christian Barbosa, com a Tríade do Tempo, em que ele vai fazer principalmente uma relação de longo prazo com curto prazo. Ele vai trazer as coisas que são importantes para você, aquilo que criam sua identidade, que geram valor, e trazer isso como execução diária. O que você deve fazer aquele dia? Através do processo que começa com uma revisão anual, uma revisão mensal, uma revisão semanal. E nesses três você realiza seus três planejamentos, o do ano, o do mês e o do dia e da semana. Ele é radicalmente contrário à ideia de planejamento diário. Ele não entende que você consiga fazer um planejamento diário, que você consegue fazer uma priorização diária, e o livro vai te explicar todo esse processo. Por fim, uma terceira dica é um livro relativamente recente de um americano chamado Tiago Nolte, que eu acho até que ele é filho de brasileira, ele fala português fluentemente, esteve no Brasil esse ano, e tem um canal no YouTube que ele apresenta muito dessa questão do segundo cérebro. Então, o nome do livro é Segundo Cérebro, The Second Brain. Pode pesquisar também no YouTube, vai ter muito vídeo dele tratando sobre isso. E ele trata principalmente de uma metodologia, como é que você lida com excesso de informação e torna isso relevante para você no futuro. Essa é a grande chave que ele nos traz. Você tem que preparar o material que você está capturando de tal forma que fique fácil para você acessar no futuro quando você precisar. Então, o Thiago Nolte vai te ensinar com algumas dicas e processos como é que você desenvolve tudo isso. O legal é que não precisa ser tudo de uma vez, você não precisa entender o método todo. Pequenas ações que você vai realizando já geram um grande efeito. Eu, por exemplo, deixei de armazenar minhas coisas
digitais, como eu fazia antes, dividido por temas, para dividir na metodologia que ele indica, de projetos, áreas e referências e arquivo. E isso tem funcionado muito bem para mim e tem facilitado muito a minha gestão de tempo, a minha gestão da minha produtividade. Então, com isso, eu apresento para vocês 3 dicas que eu considero fundamentais como ponto de partida para estudar a produtividade. Tem muitas outras obras, outras metodologias, mas dominando essas 3 ou lendo essas 3, vão perceber que as outras ficam até muito mais fáceis de assimilar, porque a raiz está comum. Inclusive, esses 3 livros vão ter muitas coisas em comuns que vão mostrar que eles vão, na verdade, sair de uma mesma raiz. Você precisa esvaziar seu cérebro, botar isso num sistema que você confie e ter isso na mão para quando você precisar. E essa é toda a arte que esses 3 livros, essas 3 dicas vão trazer para você. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, por favor, compartilha, é, coloca o curtiu aí e siga o canal por mais dicas, que a gente vai trazer muita coisa legal para a sua qualidade de vida, para a sua produtividade, para o desenvolvimento da sua cultura, e para uma série de outras coisas que a gente pode absorver e ter uma vida muito mais produtiva e feliz. Um abraço a todos.